Olá, amados, a paz. Há uns dias atrás nós estávamos no sítio presbitério, acompanhado de mais alguns irmãos, em oração, e Deus trouxe uma carga, testificou no coração de todos, fomos unânimes de que há uma necessidade urgente e importante de haver um avivamento nas juntas de discipulado, de haver um renovo da parte de Deus, um derramar do Espírito Santo nessa questão das juntas. Em alguns casos até recomeço mesmo, porque há alguns irmãos que estão um pouco afastados e não estão funcionando nas juntas. Então nós cremos que Deus edifica a igreja de várias formas. Você pode ser edificado lendo a palavra, em oração no seu quarto, em comunhão com os irmãos, mas a forma central de edificação da igreja é o discipulado. E esses dias a gente estava numa reunião de presbitério e o Martim estava compartilhando de uma maneira muito empolgada que naquela semana ele tinha muita gente para ouvir do Evangelho e ele teria um almoço com um desses contatos no dia seguinte e ele estava eufórico, assim, ele chegou até a dizer assim, irmãos, eu estou ansioso para que chegue amanhã para que eu possa pregar o Evangelho para esse rapaz. E eu disse assim, Martim, essa mesma euforia e alegria que você está para poder pregar o Evangelho, é a mesma euforia de que Deus quer trazer ao nosso coração para poder cuidarmos de vida, para poder ter discipulado. Então eu queria ter por base o texto de João 17, a partir do versículo 4, que diz assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes de houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 12 agora. Quando eu estava com eles, guardava no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 17 agora. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículo 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Esse último versículo que eu li, irmão, só porque me consola saber que Jesus orou por mim e ele rogou por mim. Aqui em João 17, amados, Jesus está fazendo uma oração como que de prestação de conta. Ele está em Jerusalém, está perto da sua crucificação, mas ele se apresenta ao Pai prestando contas do seu ministério, do seu serviço. E ele diz assim, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste. E a pergunta que eu fiz é assim, Jesus, ele está dizendo que ele cumpriu a missão, que ele consumou a obra. Mas que obra foi essa que Jesus fez? Porque nós sabemos que a obra principal foi a obra redentora. Jesus veio para morrer pela humanidade e ele morreu. Mas aqui ele ainda não tinha morrido, ele não estava na cruz. Então qual obra que ele diz que concluiu, que ele entregou a missão, que ele consumou? A obra de preparar e fazer discípulos. 12 discípulos e mais alguns, inclusive algumas mulheres, e mais 2 que pelo menos é citado lá em Atos, por exemplo, quando na substituição de Judas, a Bíblia diz que Matias e José foram escolhidos porque estavam com Jesus desde o Jordão. Então não foi apenas os 12, mas foi além desses 2, algumas mulheres que tiveram um relacionamento, que serviu a Jesus com seus bens e estavam no relacionamento com Jesus diretamente. Então,
Jesus diz que, lá em Marcos, no capítulo 3, no versículo 14, diz que Jesus os trouxe para junto dele e os designou para estarem com ele e os enviar para pregar. Então, este relacionamento os transformaram em líderes. Os transformaram em líderes não apenas firmes na visão, mas de tal modo que deram sequência ao ministério de Jesus na ausência dele. Então, Jesus transformou aqueles homens rudes, em alguns momentos até carnais, daqui a pouco a gente vai citar algumas dessas carnalidades, em líderes, homens santos, em líderes mansos, em líderes com visão, e esse foi o trabalho de discipulado de Jesus, do qual ele vai nos mostrar aqui em João 17. O trabalho do discipulado é mudar as pessoas, transformar pessoas não apenas em cristãos firmes, mas levar essas pessoas a reproduzir o processo com outras pessoas. Discípulos faz discípulos que, por sua vez, farão discípulos, e assim por diante. E fazer discípulo, irmãos, eu gosto dessa expressão porque dá ideia de trabalho, dá ideia de esculpir. Porque discípulo você não acha pronto na prateleira. Você tem que fazer discípulo. E é interessante que Jesus usa esse termo lá em Mateus 28, 18 a 20, que é texto da nossa catequese, quando diz assim, ide, portanto, fazei discípulo. Então, dá a ideia de preparar alguém, de fazer, de trabalhar alguém. Então, às vezes é comum a gente ver irmãos dizer assim, não, eu ganhei um discípulo a Jesus. Ganhou nada. Você ajudou a conduzir alguém à salvação. Mas o discipulado, ele começa depois que a pessoa passou pela porta do reino de Deus, depois que ela foi salva, aí que começa o discipulado, aí que começa o trabalho. Então o discipulado ele não aconteceu ainda, você ajudou a conduzir alguém à salvação, mas aqui vai começar um trabalho que eu considero maravilhoso, de junto com o Espírito Santo, tendo a palavra de Deus como ferramenta, você vai reformatar a mente de uma pessoa, você vai dar a ela, essa pessoa vai ser transformada pelos valores do reino de Deus, vai tirar o que é carne, vai trazer ordem à vida dessa pessoa, tirando o que é carne, para que o Cristo que agora habita dela possa se manifestar. Então, eu creio, queridos, que quando alguém então se converte, agora essa pessoa entrou no caminho, ela precisa de aprender a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ordenou. E Deus vai trazer ordem sobre todas as áreas da vida dessa pessoa. Por exemplo, na relação com Deus, esse agora irmão vai aprender a oração, a leitura da palavra de Deus, o jejum, as disciplinas espirituais, o andar no Espírito. Na área familiar, se ele é casado, vai aprender o papel dos cônjuges, o papel da mulher, o papel do marido, a educação dos filhos. Se é filho, a obediência aos pais, o compromisso para casamento, relacionamento com o sexo oposto, profissão, ou seja, em todas as áreas vai ter uma intervenção do Evangelho. Essa pessoa vai aprender, por exemplo, a relacionar com os irmãos, ela vai aprender sobre o amor, sobre o serviço, sobre a sujeição mútua, o congregar, a unidade, as reuniões, como se comportar, a ceia do Senhor. No caráter, a pessoa vai aprender a ser manso, a ser humilde, vai aprender sobre fidelidade, sobre confiança, sobre pureza, amabilidade. São tudo valores que o reino de Deus traz e que agora essa pessoa precisa aprender. Ela vai aprender, por exemplo, no trabalho. Ela vai aprender a ser diligente, a trabalhar com esmero, como quem faz para Deus. Então, ela vai, na vida financeira, por exemplo, ela vai aprender sobre a honra ao Senhor, sobre as ofertas, os dízimos, as contribuições. Ela vai aprender sobre generosidade, sobre como fazer um orçamento doméstico, vai aprender princípios como não ficar devendo. Então, ela precisa aprender e praticar, aplicar obediência a essas áreas do ensino na vida dela. Então eu tenho orado sobre esse discipulado, sobre esse trabalho, e orado inclusive para que haja uma ressurreição no nosso meio de discipuladores, porque tem gente que não quer cuidar de gente, tem gente que ama pregar o Evangelho, mas acha que é os outros que têm que cuidar, né? Esses dias eu ouvi um irmão dizendo assim, não, eu acho que o meu dom é ganhar, eu quero só ganhar discípulo. Eu disse, não, você, além de
conduzir alguém à salvação, você precisa cuidar dessa pessoa. O chamado de Jesus foi completo. A ordem dele, a ordem da ressurreição foi: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Então não é só conduzir alguém a Cristo, mas é conduzir essa pessoa a Cristo e ensinar para ela o caminho do Senhor. Então o que é discipulado? Irmãos, discipulado é o relacionamento pessoal através do qual um discípulo maduro ajuda outro recém-convertido a atingir a maturidade e a capacidade de reprodução, de repetir esse processo. É quando, na visão do apóstolo Paulo, lá em Efésios 4,14, é quando alguém já está arraigado, firme, de tal modo que não sejamos mais como meninos agitados. Né? Uma criança não é agitado, alguém maduro, ele não é agitado de um lado para o outro, levado, e o texto diz assim, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Isso é alguém maduro, é ser capaz de multiplicar. Isso é a maturidade, a capacidade de fazer escolhas corretas e a capacidade, inclusive, de reproduzir esse processo do qual ele recebeu e foi ensinado. Então, ser maduro é ser capaz de reproduzir o processo de fazer discípulo. Então, Jesus chamou os 12 para estar com ele e para os enviar. Isso, para mim, define de forma simples o processo do discipulado. Discipulado é esse relacionamento. Era Jesus dizendo assim, olha, através desse relacionamento, através dessa convivência, eu vou mudar a vida de vocês, eu vou reformatar a vida de vocês, eu vou implantar em vocês aquilo que eu recebi do Pai. E no caso de Jesus, irmãos, ele levou 3 anos. Então eu acredito que nós vamos levar um pouco mais de tempo, dada a nossa fragilidade e a realidade em que nós estamos vivendo. E temos que pensar também que mesmo Jesus, naquele relacionamento com aqueles 12, a turma deu trabalho. Aqueles irmãos disputavam entre si, competiam entre si, quem era o melhor, e Jesus vai o tempo todo nessa convivência, nesse relacionamento. Jesus vai ensinar, vai instruir, vai apresentar o reino de Deus a esses discípulos, ele vai ensinar que quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos, e que no mundo ninguém pode dominar. Aliás, irmãos, essa palavra dominar, uma das coisas que eu creio que Deus já nos corrigiu e que faz parte do nosso passado, mas é importante citar, é que o discipulado ele não é para dominar sobre pessoas, não é manipular pessoas. Discipulado não pode ser usado dessa forma. Discipulado não é mandar nas pessoas, manter as pessoas num cabresto eclesiástico, numa prisão. Não, não é isso, irmãos. Isso, inclusive, sujou as águas entre nós, né? Como diria a turma aí. Tem irmãos por aí que não querem ser discipulados porque estão dizendo que é apenas uma desculpa para ter homem mandando homem. Isso não é a verdade, irmãos. Não é o modelo de Jesus, não é o que queremos. Então, está longe de ser a proposta de Jesus. Por quê? Porque discipulado é servir. Discipulado não é um cabresto espiritual que subjuga pessoas. Então, mas voltando aqui, aquela turma, irmãos, deu trabalho. E o que nós muitas vezes não queremos é ter esse trabalho. A gente não quer lidar com situações do dia a dia difíceis, a gente quer cuidar de discípulos fáceis, né? Essa todo mundo quer, mas e tem alguns que nem querem cuidar, né? Acham que outros devem cuidar. Então eu creio, queridos, que Deus quer renovar isso entre nós. Então quando eu olho, por exemplo, acerca do trabalho que aqueles discípulos deram, quando a gente percebe João escrevendo lá na sua primeira carta de João, ele escreve assim, filhinhos, ele já começa já todo carinhoso, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se porventura pecar, ele vai dizer, temos um advogado junto ao Pai. Quando você olha para João escrevendo, você pensa assim, poxa, que carinhoso João, que homem dócil, é o discípulo do amor. Mas não é assim que João chegou quando Jesus começou o discipulado. Quando a gente lê lá em Lucas 9, quando Jesus e os discípulos tinham que passar por Samaria, Lucas escreve que os samaritanos não receberam Jesus. Esse mesmo João aqui, que escreveu isso aqui, ele diz assim, Jesus, vamos repetir o que aconteceu lá no Monte Carmelo,
quando Elias fez baixar fogo do céu, vamos queimar, você quer que eu rogue ao Pai para poder queimar esses habitantes aqui, os consumir? E Jesus vai dizer, João, não foi para isso que eu vim, eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvar. Aliás, João tinha um apelido, irmãos, chamado Boanerges, que era filho do trovão. Vocês acham que ele ganhou esse apelido porque ele era calmo, tranquilo, como ele se apresenta aqui na sua primeira carta? Claro que não. O João, possivelmente, junto com seu irmão, tinha um estupim curto, mas no discipulado ele foi sendo trabalhado e se tornando o homem manso que escreveu essa primeira carta. Então, eu creio, querido, que nós não temos uma outra forma de inventar para poder edificar a igreja. A forma central de edificação é por meio do relacionamento, é por meio do discipulado. Então, fazer discipulado significa chamar pessoas para dentro da nossa casa. É relacionar com essas pessoas. Essas pessoas vão ver como eu trato a minha esposa, como eu trato os filhos, como eu trabalho, como eu dirijo no trânsito. Estão dentro da minha casa. E isso, irmãos, já começa a complicar, porque isso tira parte da nossa privacidade. Então, um discípulo, ele precisa entender que uma das coisas que ele começa já no reino de Deus a perder é parte da sua privacidade. Por quê? Porque agora ele chama alguém para estar dentro da sua casa, para ver a sua vida, para ver como ele caminha, como eu trato, como ele trabalha, como ele se relaciona. Então, isso é o discipulado. Então, isso, inclusive, irmãos, é a única forma de nós termos continuidade geracional, não só através dos filhos, da nossa posteridade, mas do nosso serviço, da nossa continuidade ministerial. Então, Jesus, irmãos, passava noites orando, ele cuidava da multidão, ele curava aquela multidão, mas nós percebemos que a sua intensidade era com aqueles 12 discípulos, era esse discipulado. E eu creio, amados, que o nosso sucesso depende da nossa sucessão, depende das pessoas que nós estamos formando, daquelas pessoas que darão continuidade ao discipulado, a essa vida que nós recebemos. Então, ou seja, para termos continuidade ministerial, geracional, nós dependemos do discipulado. Nós precisamos de transmitir bem o que recebemos, para que esses homens idôneos que recebem possam transmitir a outros homens idôneos. É isso que Paulo vai instruir. E é interessante que lá no João 17,7, Jesus vai dizer assim, agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado provém de ti. Se é agora, irmão, significa que no começo eles não reconheceram. Mas sabe o que este agora significa para mim? Que o discipulado, ele é uma conquista, ele não é uma imposição. Existe uma relação de submissão no discipulado? Claro. Desde Efésios 5, 21, sujeitamos-nos no temor de Cristo, sujeitamos aos outros no temor de Cristo, mas se é um discípulo, ele está submisso a mim. De que forma? De que maneira? Eu me coloco sob a missão de alguém. Isso aqui é importante, irmãos, porque eu olho para o meu discipulador, eu olho para quem cuida da minha vida, eu entendo que ele tem uma missão de formar Cristo em mim. Então eu estou debaixo dessa missão, desse compromisso que esse discipulador tem de formar Cristo em mim. Então eu me coloco de forma cordata e tranquila debaixo dessa missão de que ele tem de formar Cristo em mim. Não é a submissão, irmãos, ela vai ter sempre duas vias. Uma via é a via do autoritarismo, que nós não queremos, que produz danos e que não é o modelo de Jesus. A outra via é a via do serviço, é a via da confiança, é a via da conquista, é a via da lealdade. Jesus se dispôs a viver a vida de Deus diante daqueles homens. Nós precisamos viver a vida de Cristo diante daquele a quem nós servimos. Isso é um desafio, irmãos. Talvez este, inclusive, seja o ponto mais nevrálgico do discipulado entre nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos tendência de manipular pessoas, de impor sobre as pessoas. Irmãos, nós não podemos usar deste artifício para conquistar o respeito, a sujeição e a obediência dos discípulos. O modelo de Jesus foi o serviço, foi o seu testemunho. O discipulador, inclusive, ele precisa ser humilde até para permitir que seus discípulos conheçam seus limites. Isto vai, inclusive, inspirá-los. Então,
Agora, é claro, quero deixar claro que o discipulador também não é capacho do discípulo para atender seus desejos e caprichos. Para você ser um discípulo e ser edificado, você precisa de ser manso e humilde. É impossível edificar, inclusive, quem não se submete à palavra de Deus. Pois bem, o desejo, irmãos, é resgatar a consciência, inclusive, de que esses discípulos não são nossos, de que esses discípulos são de Deus. E que o próprio Jesus teve essa consciência, que discípulo não é uma propriedade. Esse meu discípulo, irmão, ele tem que estar sempre entre aspas, porque os discípulos não são meus. Ele não é um objeto de capricho e de interesses pessoais. Esses discípulos são de Deus, são de Jesus. Olha o que diz o verso 9. Diz assim, o final do verso 9, são teus. O versículo 12 vai dizer assim, eu os guardei, eu os protegi. Eles são teus. Agora, devolvendo eles agora para o Senhor, eu não estou devolvendo da forma como eu os recebi. Eu trabalhei neles, eu cumpri a missão, eu dei a eles tudo que o Senhor me deu para que eu pudesse ser transmitido a eles. Isso é o discipulado. Então, Jesus trabalhou na vida daqueles discípulos para torná-los maduros, autônomos, autônomos no sentido de que agora, não é para ser mais dependente o resto, seus dependentes o resto da vida. Discípulo é alguém que Deus coloca em nossas mãos para que você trabalhe neles de tal maneira que depois de um tempo ele possa andar sozinho. E por favor, irmãos, entenda esse sozinho não como alguém independente, mas alguém que está aliançado, alguém que está vinculado num corpo, alguém que tem responsabilidade e edificação nesse corpo. Então, mas é alguém que está aliançado e vinculado pelo meio do auxílio das juntas e dos ligamentos. Então, eu gosto de usar como referência, por exemplo, a minha própria realidade nessa questão do discipulado. Eu tenho meu filho mais velho, está casado, saiu de casa, graças a Deus, constituiu família, já é pai, significa que eu já sou avô. A minha relação com esse filho, ela não é mais uma relação de autoridade e obediência. Meu filho é alguém, agora, que eu não tenho sobre ele essa questão da autoridade de forma que ele precisa de me obedecer. Ele é alguém que tem a casa dele. O que ele me deve? Ele me deve respeito, honra, busca conselhos comigo. Eu, da minha parte, como pai, sigo em oração e aconselhando, mas estamos aliançados, há vínculo, há uma maturidade, há uma certa autonomia, porque ele tem a casa dele, é um outro governo, é uma outra família. Então, o discípulo não é para ser dependendo do discipulador o resto da vida. Ele tem que ser capaz de reproduzir. Então, eu um dia saí da minha casa e constituí família. Meu filho saiu da minha casa e está constituindo família. O discipulado precisa de caminhar para essa maturidade, onde o discípulo vai reproduzir aquilo que recebeu na vida de outros. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, vai dizer assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Guias aqui é toda forma de liderança espiritual, pois velam pelas vossas almas como quem vai prestar contas a Deus. Irmãos, nossa liderança sobre os discípulos é para servi-los. É isso que o texto está dizendo, que os guias é para servir, pois velam pelas vossas almas como quem presta contas a Deus. Como discipulador, você tem essa percepção? Como líder da igreja na casa, como presbítero, temos essa percepção de que um dia iremos prestar conta da nossa mordomia, do nosso serviço? Então, eu percebo, amados, que talvez no passado alguns discipuladores estavam assim gemendo, né? E esse texto termina assim, olha, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, não gemendo, porque se gemer, nada aproveita para vós outros. Então nós precisamos de entender, e eu acredito, amados, que alguns discipuladores estavam gemendo para poder cuidar de vida, mas com as devidas correções que o Senhor fez, entendendo que a autoridade é para o serviço, eu acredito que nós podemos recomeçar um discipulado da forma correta, da forma a não dominar e nem manipular pessoas, mas entender que precisamos servir a esses amados, por qualquer discípulo que seja. Então, esse discipulado, irmãos, consiste em receber, às vezes, pessoas influenciadas pelo mundo, por falsos conceitos, por falsos ensinos,
pessoas às vezes carnais, e através da nossa convivência, nós vamos dar a nós mesmos, dar o nosso exemplo, e no final nós teremos um discípulo formado. Eu penso, amados, que isso para mim é uma das coisas maravilhosas que tem no reino de Deus. Quantas famílias às vezes chegam entre nós, os casais à beira do divórcio, os filhos completamente agitados, desgovernados, a vida financeira desordenada, e depois de um tempo, convivendo conosco, sendo ensinados, sendo instruídos, sendo pastoreados, sendo cuidados, quando você olha, você tem uma casa ordenada, a esposa ordenada, submissa, o marido amando, cuidando da esposa, os filhos obedecendo, convertidos. Irmãos, e reproduzindo agora, fazendo outros discípulos. Irmãos, esse projeto para mim ele é maravilhoso. Isso para mim é o discipulado. E qual é a principal ferramenta do discipulador? A principal ferramenta do discipulador é a palavra de Deus. O versículo 8 diz assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Você ensina não de você mesmo. Irmão, nós não podemos ensinar de nós mesmos, nós temos que dar para os discípulos a palavra de Deus. Não existe discipulado sem palavra. O versículo 14 diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Irmãos, a palavra é a ferramenta central do discipulado. O discipulado é a forma central de edificação da igreja. E a palavra de Deus é a ferramenta central do discipulado. Tem gente que às vezes fica ali horas falando eu penso, eu acho, falando de conceitos próprios, mas não dá a palavra. Irmãos, nós precisamos de dar a palavra de Deus aos discípulos. Então, e muitas vezes, além de dar a palavra de Deus, tem situações, irmãos, que nós vamos nos guiar sempre, talvez até por uma coerência bíblica, ou uma vida, ou um exemplo que nós vamos dar. Por exemplo, eu fico pensando, quando aqueles discípulos, a turma estava ali reunida, vendo, Jesus estava ali vendo, assistindo aquelas pessoas ofertarem, levarem suas ofertas no gasofilácio. Então passa um camarada, talvez com um saco cheio de dinheiro, eu imagino Judas dizendo assim: Jesus, esse camarada podia vir para a nossa igreja, né? E aí Jesus vira e fala assim: Judas, rapaz, olha ali aquela viúva, ela deu mais do que todo mundo. Irmãos, ali não tinha um mandamento, não tinha um versículo, mas tem um ensino claro para nós. Então, muitas vezes, isso faz parte do discipulado, esse ensino, esse exemplo. E aqui não tinha um mandamento, mas é uma conversa. E Jesus está ensinando em todo o tempo e em todo lugar. E os discípulos aprendendo, vendo, ouvindo e perguntando. Isso precisa estar claro entre nós. Nós não podemos edificar de nós mesmos. Nós precisamos, inclusive, de ter conhecimento da Escritura. O conhecimento, irmãos, é a matéria-prima da revelação. Sem conhecimento não há revelação. Jesus, muito mais do que transferir um conhecimento, uma revelação, ele se torna modelo para aqueles discípulos. Ele vai dizer assim no versículo 19: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, aqui eu aprendo que eu preciso de ensinar sendo modelo e sendo referência para o discípulo. Jesus aqui ele diz assim: eu me santifico a favor deles. Quem vai discipular, irmãos, tem que ter isso como um critério, de pensar assim: eu preciso ser modelo para o meu discípulo, eu preciso de inspirar esses discípulos. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente que lhe sejam por marcos, por referência sobre essa terra. As pessoas precisam de modelo. Aqui Jesus é o Nazareno, o homem, falando da sua relação com os discípulos, e ele diz: eu me santifico a favor deles. Nós precisamos de ter essa consciência, irmãos, de que nós precisamos de ser modelo e referência para o rebanho. A igreja, ela não é só um ajuntamento de gente, mas ela é um ajuntamento de cristãos, de pessoas que são santas e que estão num processo de santificação, desenvolvendo a sua salvação através desse processo de santificação, que é o processo que vai nos aperfeiçoando, nos fazendo à medida da estatura de Jesus, que vai transformando a nossa vida de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Isso é, irmãos, o discipulado. Eu sempre olho para essa questão do aperfeiçoamento, da santidade, irmãos, de duas formas. A primeira é entendermos que nos convertemos e o Espírito Santo habita em mim.
e que esta habitação, que essa influência que está dentro, vai mudando as minhas ações e os meus pensamentos e as minhas atitudes. É a presença santa do Espírito Santo em mim. A outra forma de santificação é aquela que você diz assim, eu não vou pecar. Eu escolho não pecar, eu decido não pecar. Não, Jesus, eu não quero pecar. Você vive assim. Isso é o renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo. Então eu vejo essa santidade, essa santificação dessas duas formas. Então é você não negociar, você deseja de fato glorificar a Deus. E agora Jesus está dizendo, e Jesus quando ele fala sobre essa questão da santificação, que eu mesmo me santifico, para mim, irmãos, há uma outra coisa aqui que para mim é muito preciosa. Quando ele diz assim, em a favor deles eu me santifico. Sabe o que Jesus está dizendo? É que mais do que conhecimento, eu estou com a minha santidade influenciando esses discípulos, transformando eles, transferindo santidade para esses discípulos. Se você convive com pessoas carnais e você não tem uma estrutura, a tendência é você se tornar carnal. Da mesma forma que se você convive com pessoas santas, a santidade dessas pessoas irão te influenciar. O discipulado que Jesus propõe deve ser um discipulado de pessoas santas, que influenciam outros a serem santos, lhes servindo de modelo e referência. E a minha pergunta é, nós somos referência? Você é referência? Eu sou referência? Minha vida, a sua vida tem inspirado a outros e os desafia a serem mais santos? Finalizando, irmãos, eu gostaria de encerrar com um exemplo de discipulado do Antigo Testamento, que sempre mexe comigo quando eu leio essa história, de Davi e seus valentes. Davi, ele está fugindo de Saul e ele se refugia naquela caverna de Adulão. E a Bíblia diz que 400 homens se juntam com ele, só gente boa. E a Bíblia descreve essa gente boa dessa forma, endividado, amargurado de espírito, só os problemáticos se juntam a Davi. E Davi, a Bíblia diz que se fez chefe deles. E eu, mais do que chefe, irmãos, porque ali não era Davi chefiando uma gangue, mas Davi os liderou. E o temor de Davi influenciou aqueles homens, a tal ponto que eles foram a base do reinado de Davi. Foram seus generais, foram homens que se tornaram leais, foram homens que se tornaram fiéis a Davi. O impacto da santidade de Davi impactou aqueles homens, que muito mais do que isso, eles eram apaixonados por Davi, que é algo que me chama a atenção. Um dia Davi, eles estavam no alto, e Davi olha para o acampamento e ele diz assim, quem me dera beber a água dos poços de Belém. Ele dá um suspiro assim, um desejo humano. Não é que dois dos seus homens, a Bíblia diz que eles invadiram o acampamento e tiraram água e levaram para Davi. Davi, quando pega aquela água, e aqui, irmãos, tem um ensino que eu amo. Davi pega aquela água e ele diz assim, como poderia eu beber essa água, sendo esses que atiraram, correndo o risco de derramarem o seu sangue por causa de um desejo meu? Ele pega aquela água e ele derrama em oferta e libação ao Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o discipulador nunca pode virar ídolo do seu discípulo. Davi não aceitou esse lugar de ídolo na vida daqueles homens, mas ele derrama aquela água em libação e oferta ao Senhor. Então o discipulador ele nunca pode ser ídolo do discípulo. Modelo sim, ídolo não. Davi era amado por estes homens porque dera a eles, irmãos, uma nova perspectiva, com valores e conceitos de lealdade, integridade e temor. Esses homens se tornaram, esses endividados, esses homens que chegaram ali amargurados de espírito, devendo todo mundo, se tornaram os valentes de Davi. Eu fico imaginando, irmãos, esses homens aprendendo, por exemplo, sobre lealdade, numa aula prática com Davi. Saul estava perseguindo Davi. Um dia Saul está com uma dor de barriga e entra dentro da caverna onde estava Davi e seus homens. E aqueles homens disseram assim, Davi, Deus entregou o inimigo nas suas mãos, pega a espada, é hoje. E Davi diz assim, longe de mim eu ousaria tocar em quem Deus ungiu. Mesmo Saul sendo rejeitado por Deus, endemoniado algumas vezes, Davi não toca na vida dele. Davi foi leal a Saul, não seguiu Saul nos seus desvios, mas foi leal a ele no coração. E aqueles homens se tornaram leais a Davi. Isso para mim, irmãos, é um modelo de discipulado, onde
ali a convivência de Davi com aqueles homens, transformaram a vida daqueles homens da forma como os irmãos sabem. A santidade de Davi influenciou aqueles homens a serem homens de valor e de confiança. Eles se tornaram a base do seu reino e líderes do seu exército. Irmãos, Jesus impactou a vida de seus discípulos como homem, da mesma forma. Assim fez Jesus, vivendo a vida de Deus diante dos seus discípulos. Se você é um discipulador avarento, seus discípulos também serão avarentos. Se você é um discipulador iracundo, seus discípulos acharão em você subsídio para serem homens que perdem o controle, para tratar com aspereza suas esposas, para darem mau testemunho no trânsito e no trabalho. Se você é um discipulador que faz uso exagerado de bebida alcoólica, você vai matricular os seus discípulos na escola do vício. E esses homens perderão a sensibilidade e perderão o temor de Deus, serão homens insensatos. Não podia deixar de ressaltar, irmãos, o versículo 24, porque Jesus, mais do que uma missão, ele se tornou amigo daqueles discípulos, e ele vai expressar isso da seguinte forma, ele diz assim, ele diz ao Pai que a vontade dele é que aqueles discípulos estivessem aonde eles estivessem. Para mim é Jesus dizendo assim, Pai, eu amo essa turma, eu quero que eles estejam junto comigo, eu quero que eles vejam a glória que o Senhor me conferiu, eu quero que eles estejam comigo aonde eu estiver. Eu acredito, amados, que Deus quer trazer unção, quer trazer um renovo nessa questão do discipulado. Irmãos, discipular é um negócio maravilhoso. Você poder trabalhar junto com o Espírito Santo, tendo a palavra de Deus como ferramenta, trabalhar o caráter de uma pessoa, instruir essa pessoa, e depois de um tempo você vê essa pessoa reproduzindo aquilo que recebeu. Eu me lembro, irmãos, do meu primeiro discipulador, como que isso marcou a minha vida, como que ele me ensinou a palavra de Deus, conceitos sobre família, todos os princípios, irmãos, eu aprendi através do discipulado, eu aprendi vendo, eu aprendi ouvindo, eu aprendi perguntando. Nós não podemos perder isso de vista. E o discípulo, ele vai aprender assim, vendo, ouvindo e perguntando. E um discipulador, irmãos, vai ensinar em todo tempo e em todo lugar. Hoje, nós estamos de uma realidade onde alguns não querem cuidar. Mas há um desafio, irmãos. O desejo do meu coração é que Deus renove o seu coração esse desejo de cuidar. A igreja precisa de pais e mães espirituais, de gente que se importa, de gente que quer cuidar. Então, que o Senhor renove no seu coração esse desejo de discipular, de cuidar de pessoas, de, junto com o Espírito Santo, formar Cristo no caráter das pessoas. Eu ainda acredito, principalmente os pastores e líderes, de que nós, irmãos, precisamos cuidar de forma pessoal, de um a um, mas precisamos juntar esses discípulos e cuidar como equipe. Jesus formou 12 ao mesmo tempo, e eu acho fantástico o que Jesus consegue fazer trabalhando em equipe. Porque Jesus pega um zelote, que era um judeu nacionalista, que estava disposto a morrer e a matar pela nação, e pega um publicano, que cobrava imposto, da qual esse zelote queria defender. E Jesus coloca Mateus e Pedro e diz, vocês são parte da minha equipe, vocês vão trabalhar junto. Consegue harmonizar esses homens. Eu acho isso fantástico, irmãos, porque esses homens competiram, teve lobby até da mãe de dois deles, dizendo, Jesus, quando o senhor estiver lá no reino, lá na glória, coloca um filho meu à sua esquerda, outro à sua direita. Era gente que concorria, gente que competia a todo tempo. Mas sabe o que acontece, irmãos, quando vem o derramar do Espírito Santo lá em Atos? A Bíblia diz que Pedro se levanta e os 11 levantaram com ele. Nenhuma disputa, nenhuma concorrência, mas plena unidade. Por isso que para mim é importante nós pensarmos em equipe, em trabalhar discípulos, harmonizar esses discípulos, fortalecê-los andando juntos. Podemos discipular, estar com um, estar com outro, tomar um café com um, com dois, mas também devemos reunir esses discípulos num grupo e pensarmos em equipe, em gente comprometida com essa visão do discipulado, de gente que vai continuar transmitindo a outros discípulos, a outros homens fiéis e idôneos e assim por diante. Que o Senhor anime o coração de cada um e que ninguém se esconda nesse tempo, mas que o Senhor renove no seu coração, você que já cuidou de gente, que não está cuidando hoje, que Deus renove no seu coração o seu compromisso, porque, irmãos, a ordem da ressurreição
é de ir e fazer discípulos. E fazer discípulos é batizando e ensinando. É mais do que pregar, mas é pregar, batizar e ensinar. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Pai querido, eu te dou graça, agradeço ao Senhor por esse tempo e peço ao Senhor que ninguém se esconda, mas que Deus levante homens e mulheres para cuidar do rebanho, para cuidar e serem cuidados. Corrige-nos, ó Deus, nesse tempo, mas, sobretudo, encoraja cada um dos meus irmãos e irmãs. Derrama, ó Deus, unção e óleo sobre as juntas. Traz um renovo sobre essa parte da igreja. E anima, Senhor, a cada irmão nessa obra maravilhosa de formar Cristo e de cooperar para essa formação uns na vida dos outros. Em nome de Jesus. Amém.